Então, o primeiro sinal de uma mulher empática e um homem dominante, tá? É a capacidade e habilidade de você fazer uma leitura do ambiente, leitura emocional e energética desse ambiente, tá? Então, você tem essa sensibilidade de absorver o ambiente, ok? E o que você percebe muitas das vezes é uma dualidade entre o que a fala das pessoas e as atitudes dessas pessoas que estão ali no seu ambiente. Normalmente você vai ver que tem alguma coisa que não encaixa. Por exemplo, a pessoa fala de uma forma ou ela se relaciona com palavras e atitudes diferentes. Então, isso para a criança causa uma dissociação cognitiva, porque ela não consegue entender, porque essas duas coisas, ela não se encaixam, ela não tem congruência. Então, a pessoa, ela tá falando uma coisa para você, né? Ela usa de uma linguagem positiva, mas ela tem um comportamento negativo. Ok? Então, por isso que a criança, ela cria, muitas das vezes, essa criança, ela começa a criar uma desconfiança. Ela começa a se introspectar muito cedo, porque ela sente vergonha, ela sente uma certa timidez, ela começa a criar, ter medo daquela pessoa, porque ela não consegue enxergar uma coisa boa. Ela não sabe identificar, na verdade, o que é aquilo. Se aquilo é uma coisa boa, se aquilo é uma coisa ruim para ela. Se aquilo traz... se ela está sendo amada ou se ela está sendo... ou se essas pessoas estão causando algum sofrimento para ela. Então, ela não consegue, apesar da sensibilidade, ela não consegue fazer essa leitura de uma forma assertiva, tá? Porque ela está captando todo o pensamento, a emoção e a atitude desse ambiente, tá? Então, é a partir daí que a criança, ela começa a construir, ser o co-criador da realidade. Ou seja, ela vai construir essa identidade e essa personalidade baseada nesse ambiente, ok? Então, ela tanto cria, para ela sobreviver, ela tanto cria uma imagem com a qual ela vai se relacionar no mundo, como ela vai se expressar no mundo, como ela também está criando esse lado sombra dela, porque ela está enxergando essas duas características dentro desse ambiente, ok? Então, aquilo que não é bom, ela coloca lá no baúzinho da sombra dela, do ego dela, sombra. Ela cria essa sombra porque ela não sabe lidar com isso e ela pega, então, ela cria esse ego que vai ser o ego sombra dela, tá? Tudo baseada no ambiente. Então, se ela percebe conflito, se ela percebe dor, se ela tristeza, se ela percebe uma questão de abandono, de rejeição, de abuso, ela vai construir esses dois egos. Então, ela vai criar um ego onde ela vai sobreviver a esse ambiente e ela também vai criar um ego onde ela vai esconder toda essa percepção de sombra que ela está enxergando no ambiente.